Olá, tudo bem? Nas cartas de Cristo está descrita de maneira bem simples. Tem uma representação da nossa alma e do nosso ego, né? Como que isso consegue ser representado de maneira simples através de gestos com as mãos. E eu percebo que nem todos compreendem isso ou entram no campo imaginativo e não fazem esse exercício com as mãos. E hoje eu vou demonstrar como que eu vejo isso e como isso gera uma compreensão bem fácil de você entender o que representa esses impulsos na nossa vida, na nossa mente, né? Como eles nos forçam a buscar uma sobrevivência e um sucesso mundano, e como que a alma fica nesse processo. Então eu vou pedir para que você me acompanhe. Eu vou colocar as mãos mais ou menos nessa altura, meu rosto vai sair de cena um pouquinho, né? Mas exatamente para você te ajudar aí a compreender esse processo, aonde fica a nossa verdadeira alma, nosso verdadeiro eu, e a força que esse falso eu, aquilo que nós chamamos de ego, esse eu primário, age, ok? Então vamos lá. Eu vou ler na íntegra o que está escrito e vou fazer a representação com as mãos. Peço que para você me acompanhe com bastante atenção. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos com as pontas dos dedos, tocando as pontas dos dedos e os punhos juntos, deixando um espaço entre as mãos em forma de concha. As mãos representam a concha da consciência humana de uma pessoa, o ego. O espaço entre as mãos representam corretamente a alma, nascida da consciência Pai, Mãe, Vida, no momento da sua concepção. Enquanto para os sentidos humanos isso aparenta ser nada, ou seja, esse vazio, que você acha que não é nada, isto é, na realidade, uma ramificação da totalidade e da integridade da consciência divina, da qual todas as coisas criadas se originam. Suas mãos, com espaço no meio, representam o eu, ou seja, tudo esse contexto aqui das mãos juntas e o vazio, que é essa identidade, representam esse eu, essa persona, que você chama de um nome, que eu chamo de Paulo. Suas mãos, direita e esquerda, representam duas potentes forças do impulso magnético do ego, a direita e a esquerda. Aí nós vamos ver o que cada uma faz. Elas representam as forças de ligação e rejeição, mas ao mesmo tempo elas são a representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão. Agora, a partir da sua mão esquerda, dobre a mão direita, fechando-a, e visualize que a utiliza para conseguir o que quer na vida. Ela representa também o que sua consciência humana percebe como a atitude ambiciosa perante a vida. Concentre-se nesse exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza, o vínculo, a atração, a gravidade evidente em toda a natureza. É a fonte de todo querer e todo desejar. É o impulso magnético
que está sempre direcionado para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso na vida. Este impulso magnético tem intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes, ganhando, sustentando, construindo e alcançando. Se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo, o impulso magnético poderia ter pleno domínio em uma personalidade e não causaria nenhum dano. Toda a nossa atitude ambiciosa perante a vida, que faz com que nós buscamos o querer e desejar, se não existisse o outro, num contexto coletivo, não haveria problema, né? Você não passaria por cima de ninguém. É somente quando você tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos, ou suas posses, ou os seres queridos de outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém se torna uma doença da personalidade. Se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos. Ou seja, esse impulso magnético, ele deveria ter um equilíbrio, e ele o tem, quando isso acontece pelo controle da psique, né? Quando você está consciente das necessidades dos outros e controla o seu ego. Mas quando ele chama a doença da personalidade, é exatamente que essas diretrizes não estão sob o comando da psique, sob o comando da tua identidade, da tua alma. E aí ocorre o que a gente vai ver. Então, esse seria o querer e desejar. Lembre-se, a concha, a força de tudo que você quer e deseja na sua vida. Quando você fechar essa mão, você vai ver que ela é forte, ela representa uma força mesmo. Acompanhe o exercício como eu estou fazendo, isso vai ficar bem claro para você. Agora, retorne suas mãos à posição original, formando uma concha com a mão esquerda. Então, leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa... Eu coloquei para trás agora, perceba que é diferente. Eu tinha feito aqui, agora eu coloco aqui. Então, leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa o impulso magnético de repelir, empurrar. Se você fizer esse movimento, você vai ver que ela tem exatamente esse sentido, de se defender. Essa mão aqui, quando você colocá-la nessa posição, você vai ver que ela parece um escudo. Esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada de sua propriedade ou posses, ou qualquer ataque sobre sua pessoa, família ou trabalho. Nas minhas palavras, essa concha ela parece como uma espada e como um escudo. Esta mão esquerda representa o impulso magnético de rejeição, cuja intenção espiritual, veja, a intenção espiritual, aquela intenção espiritual equilibrada, é a de segurar a privacidade e segurança em sua vida. É uma arma legítima quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo, contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade, atração-repulsão, em consciência que repercute e no final se exterioriza na forma de um ataque similar sobre si mesmo. Toda vez que você usa essa autodefesa, ela tem uma repercussão, né? Você tem que entender que tudo está num âmbito de causa e efeito. Tudo, absolutamente tudo. E ainda que seja justificado, né, entre aspas, né, ainda que você justifique isso, esse ataque vai gerar um efeito em contraponto semelhante, né? Ou seja, a si mesmo. O aborrecimento, ou seja, isso que nós estamos falando, o aborrecimento pode vir sob a forma de uma crítica por parte de seus pais, professores ou chefe, e as palavras de autodefesa que afloram a sua mente e saem de sua boca são palavras do ego, ou seja, do ego, dessa autodefesa tua, completamente motivadas pela autodefesa, expressando o impulso magnético de repulsão e rejeição.
E quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado, assim também o ego do seu rival é igualmente ameaçado, e surgem dele ou dela palavras de autodefesa contra você. O que pode ter começado como uma ação adulta necessária, apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar, frequentemente é entendida por um ego sensível e autocentrado como um ataque pessoal. Ou seja, você quis entrar numa maneira de diálogo, você quis trocar observações construtivas, a intenção era essa, né? Mas infelizmente por um ego muito sensível, e isso é muito fácil de você enxergar, que poucas pessoas estão dispostas a um diálogo aberto, e para isso é preciso muita amizade, né? A partir da amizade existe a confiança, e quando existe a confiança, existe a facilidade, ou pelo menos um contexto mais aberto de que essas observações e essas trocas de percepções que levam de uma maneira construtiva a uma melhora são entendidos como um ataque. E aí entra a autodefesa. O que deveria ter sido um instante de crescimento transformou-se em um tempo de conflito, raiva, possíveis lágrimas, ressentimentos, contínuo e mútua hostilidade. Em situações como essas, inesperadas, rápidas e desnecessárias, se gera um conflito na mente, expressado em palavra, mesmo em ações, que se perpetua através do ressentimento e do ódio. Ou seja, cria toda uma situação mental, invisível, né? Mas que afasta o outro de você. A crítica tem essa capacidade de corroer os relacionamentos mais facilmente, né? Para aqueles que não estão aptos a receber críticas ou observações, né? Então há que se ter muito cuidado com essas observações, com esse diálogo desconstrutivo e construtivo, né? Porque você desconstrói uma situação que foi colocada e tenta construir uma mais harmoniosa. E isso é extremamente muito difícil nas relações. Há que se ter muita maturidade de caráter espiritual para que isso seja uma mão de duas vias, trafegável, por assim dizer. Ainda estamos aqui na autodefesa. Tá? Lembre-se de que cada atividade mental, o pensamento e as reações emocionais de atração e repulsão são todas energias criativas de consciência. Essas energias da consciência criam as formas desagradáveis que repercutem, desenvolvem a direção do caráter e afetam os relacionamentos em geral e o meio ambiente. E elas reduzem a vitalidade do corpo. Por que elas reduzem a vitalidade do corpo? Porque o ego, ele não tem energia. E ele tira toda a energia desse fluxo divino que trafega dentro de nós. Tá? Então ele usa essa energia para combate, para buscar e para se defender. Essa energia de autodefesa, ela usa uma energia muito maior. Por isso, quando você entra num embate físico ou psicológico, tentando se defender, a energia desprendida é extremamente grande. Ou seja, a nossa consciência humana, ela se confunde com a mente e ela age conforme esse impulso mental. E aí essa energia é desprendida. Por isso ele fala, e elas reduzem a vitalidade do corpo, conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico, a uma infecção viral ou a uma doença crônica. Ou seja, esse processo, se for recorrente, ele pode gerar uma energia, um desprendimento de energia tão grande que isso se coloca de uma forma física, se manifesta de uma forma física como uma doença. Isso está ligado diretamente às doenças
psicossomáticas. Quando é atacado de algum modo, o caminho mais elevado, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Está dizendo o seguinte, que se você estiver nesse processo de autodefesa e você estiver muito atento, e você perceber que isso é uma dinâmica do teu ego, é uma autodefesa vindo dele, você pode silenciar e chamar a consciência divina em pensamento ali, né, em intenção principalmente, e que esse processo, essa tensão, porque a tensão ela é uma manifestação perceptiva do ego e bem explícita, ou seja, você se sente tenso nessas situações, que a consciência divina vai intervir. Só que às vezes o impulso é tão grande, e eu já percebi várias vezes isso em mim, porque eu faço esse exercício, e a minha capacidade de intervenção tem aumentado, e isso vai acontecer com você também, de que se esse impulso for muito forte, você não vai conseguir contê-lo. Não vai conseguir contê-lo. E aí a autodefesa vai acontecer, a tensão vai vir, e você vai machucar outra pessoa, né? Mais psicologicamente falando, tá? Fisicamente pode acontecer também, mas seria uma outra situação, né? Todavia, isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético da resistência do ego. Exatamente isso que eu falei. Com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades. Ou seja, em momentos você não vai conseguir, porque esse impulso é muito forte. Agora volte a sua mão esquerda para a sua posição original junto com a mão direita. Perceba que durante o exercício o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Ó, toda vez que você buscou, desejou, essa arma continuou o espaço dentro. Ela não teve envolvida em nenhuma atividade de suas mãos. Pode ver, o envolvimento continuou. A concha se manteve o vazio. E assim é com sua alma. Quando seu ego está ocupado, segundo após segundo, sempre para sempre em alerta, para realizar as suas necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento, a consciência divina de sua alma fica oculta. Por que consciência divina? Porque a tua alma é um fragmento da consciência divina. É uma fragmentação do todo. A consciência divina de sua alma fica oculta, né? Ainda que esteja sempre em seu interior. Ela é a não forma da tua identidade. O interior ele não tem forma. Aos seus olhos é invisível. Por isso, essa personalidade que adquiriu forma, ela tem essa jornada, a jornada da alma, que eu chamo. Que, ou seja, várias vidas, né, amadurecendo, no sentido de conseguir sair, escapar dessa roda de ilusão. Quando estive na Terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que ele estava dentro de cada um. E assim é. É a sua alma, é a morada do equilíbrio, é a morada do equilíbrio da consciência divina que deu a você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito depositar em sua mente uma visão mais ampla da sua fonte do ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você vem. Ou seja, as cartas têm esse propósito desde o início até o fim, né? De tentando te conscientizar, te acordar da sua verdadeira essência,
de onde você veio, qual é o propósito dessa jornada. Você também deve compreender que sempre que pronuncia uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, né, aquilo que nós chamamos de Deus, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e a sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente, porém você não conhecerá a imensidão da sua estrutura, a resistência da sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, a neve que o cobre a cada inverno, as cascatas caindo em mananciais, quando se derretem as geleiras. Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Veja, a gente tenta... Essa basicamente é a maneira de a gente tentar compreender. A gente tenta pela via mental. Mas quando você vivencia aquilo que você chama de informações, veja, você saber informações sobre determinado assunto não diz nada sobre a pessoa, ou sobre o objeto, ou sobre a situação. Mas uma vez que você vivencia, a tua capacidade de discernimento ela vai muito além daquelas informações. Ela interpenetra aquelas informações. E é disso que ele está tentando dizer. Por isso esse caminho ele tem que ser vivenciado. Você não pode julgá-lo ou tentar compreendê-lo, ou tentar entendê-lo das coisas que eu falo aqui, compartilho com você, pela via mental. Você não vai entender. Você vai se frustrar ou você vai me chamar de louco. Mas para quem está nesse caminho, tem esses vislumbres, tem esse entendimento, tem essa compreensão. Vê com os olhos interiores, com os olhos da alma, do coração. Você ainda não conheceria a montanha. Então essa é a representação que eu queria trazer hoje para você. As mãos unidas, representando o eu, representando essa persona que você vê no espelho, representando tudo aquilo que você acha que é você. Essa força de buscar, de querer, de desejar. A tua autodefesa, defendendo aquilo que você tem como ideal. E a tua alma oculta, sentada no banco de trás, como eu costumo dizer, como coadjuvante, esperando que você reconheça e ouça o que ela tem para te dizer. E que esses impulsos não sejam autômatos, que não sejam uma decorrência do teu condicionamento, da tua cultura, daquilo que você foi alimentado, instruído por outros, pelo sistema, que digam qual é o caminho que você tem que seguir na vida, mas o teu verdadeiro propósito, que está oculto, mas está dentro de você. Está debaixo dos seus olhos e você não vê. É isso que eu queria compartilhar hoje com você. Eu vou ler mais um parágrafo à frente que tem relação com o que eu tentei representar hoje aqui, para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelos quais o ego funciona, como faz e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem. Deve-se entender que a natureza e a qualidade da consciência universal são alegria radiante, realização, felicidade. Isso é o que chamei de o reino dos céus dentro de você, dentro de sua alma, dentro dos recessos mais profundos de sua psique, que é o intermediário entre o esplendor de sua alma e a sombra do seu próprio ego. Você precisa abrir a tua psique através da meditação, através desse silêncio absoluto, que ela é o canalizador, ela é o receptor entre o esplendor da sua alma e a sombra do próprio ego. Voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser é o anseio mais profundo da sua alma. Aqui vai ficar claro por que o ego faz essa atividade. Esse anseio constante, essa recordação inata e inconsciente do equilíbrio, paz, felicidade e harmonia
é o que impulsiona o ego através da psique a manipular o ambiente em seu favor. Ou seja, você acredita que é os seus planos, mas não são seus planos. São os planos do seu ego, são os planos da sua persona. Porque só existe um plano para a tua alma, só existe um plano para a sua identidade. E esse plano é perfeito. Esse plano vem de uma dimensão espiritual, que nós chamamos de Deus. Nosso propósito é reconhecer isso e se abrir a essa manifestação do Criador, ainda que parcial, mas de uma maneira que vai expandindo gradualmente. E deixar e abandonar os próprios desejos, os próprios planos, os planos que vêm dessa persona egocêntrica, imperfeita, limitada, que você chama de eu, que você chama do seu nome, assim como eu chamo de Paulo. Isso é um processo muito lento, muito gradual, e tem que partir do teu coração, e tem que partir de experimentar tudo aquilo, os seus planos imperfeitos, e ver que aquilo não vai trazer a satisfação que você quer. Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao estado original de glorioso êxtase, do qual se formou sua alma, seu ser e sua forma. Porém, o ego pode conquistar a alegria e prazer desejados somente por meio dos impulsos magnéticos, emocionais de ligação e rejeição. Ligação e rejeição. Que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Portanto, o anseio inato de reunir-se à fonte do ser se experimenta nos parâmetros eletromagnéticos do pensamento e do sentimento, como mais, mais e mais, daquilo que deu a você uma sensação prazerosa anteriormente. Mais amigos, mais casas, mais carro, mais roupa, mais. Não para, não vai chegar nunca. Você vai ter uma sensação de prazer efêmera, transitória. Cada vez que o mais é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação. Talvez uma exibição perante os vizinhos para enaltecer a felicidade. Marca-se um ponto e tem-se um pouco mais de satisfação. E logo a novidade passa. A nova posse se torna trivial, o sentido se acalma novamente, em equilíbrio, e começa o cansaço mental. A rotina se torna monótona e aborrecida. Para gerar um pouco mais de vida, o ego encontra outro objetivo a ser alcançado, para proporcionar excitação e prazer. E assim a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma, lembra? Oculta, malnutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais. Enquanto teu ego trabalhou em tudo aquilo que você julga a partir da tua persona importante, a tua alma ficou lá, como observadora. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que fazer isso. Mas, sinceramente, você não consegue negar que isso aqui não tem sentido. Por isso você tem que experimentar. E aí não é eu falando, é você percebendo com seus olhos, é você percebendo com o seu sofrimento, com a sua dor, com as tuas conquistas, com os seus fracassos, com tudo aquilo que você julgava que te traria uma satisfação duradoura, que de repente se dissipou e você não a tem mais, independentemente de qual conquista seja, em qual âmbito for, de que natureza for. Ainda ansiando por algo mais, mas o que é que o meu eu mais profundo está desejando? Você se pergunta em desespero.
É uma jornada longa, difícil, mas que só tem um propósito: que você acorde e permita que tua alma respire, e permita conhecer a si mesmo e conhecer a tua própria identidade e experimentar aquilo que todos nós estamos destinados. Alegria, júbilo, satisfação, paz, equilíbrio, serenidade, uma completude que vem de dentro, desprovido do que está acontecendo fora. E essa satisfação vai se manifestar no teu raio, por onde você anda, com quem você se relaciona. Obrigado. Até a próxima. Um abraço.